Em 20 de abril de 1999, pouco antes do meio-dia, a Columbine High School, em Littleton, Colorado, tornou-se o palco do que na época foi tratado como um marco mórbido da violência escolar norte-americana. Eric, de 18 anos, e Dylan, de 17 anos, ambos alunos da instituição, iniciaram um ataque que resultou em 13 mortos e 24 feridos, além de centenas de sobreviventes com sequelas físicas e sociais que não cabem em estatística. O episódio não foi um surto instantâneo, nem um confronto espontâneo com rivais. Foi uma ação planejada com registros escritos e audiovisuais deixados pelos autores, e com uma lógica interna que alterava a grande eloquência juvenil, ressentimento e desejo de impacto público. A sequência do ataque costumava ser reduzida ao tiroteio, mas a arquitetura do evento incluía também artefatos explosivos improvisados, colocados com a intenção de produzir um número de mortos muito superior ao que de fato ocorreu. Esses artefatos falharam em detonar como pretendido, e isso alterou a dinâmica. Em vez de uma matança imediata por explosão seguida de disparos contra sobreviventes em fuga, o ataque degenerou em circulação armada pelos corredores, e sobretudo no prolongado episódio dentro da biblioteca. O fracasso desses dispositivos é um ponto técnico central para entender por que Columbine, mesmo sendo uma carnificina, ficou aquém da fantasia destrutiva que os próprios autores verbalizavam. Em Columbine, as bombas não foram um adereço, mas o núcleo do plano. A documentação oficial posterior descreve que Eric e Dylan iniciaram a operação plantando 2 bombas grandes na cafeteria, com cilindros de propano armados por temporizadores para o horário de maior concentração de estudantes, apostando numa explosão inicial de grande escala e na sequência em tiros contra sobreviventes em fuga. Em paralelo, prepararam os próprios veículos no estacionamento como armadilhas explosivas cronometradas para detonar depois e atingir a resposta de emergência. O volume de artefatos foi autossuficiente para transformar a escola num cenário de risco contínuo mesmo após a cessação dos disparos. O relatório da comissão do governador registra que mais de 90 bombas foram recuperadas no total, com distribuição ampla de áreas internas e externas. Dezenas de dispositivos dentro e ao redor das escolas, outros instalados nos carros dos autores e ainda outros encontrados em suas residências, além de 2 artefatos diversionários, detonados parcialmente num campo a alguns quilômetros, concebidos para atrair recursos de bombeiros e polícia para longe do alvo principal. Quanto ao tipo de engenharia criminosa empregado, o padrão foi o de dispositivos improvisados antipessoais e incendiários com materiais comuns, combinação, pressão e combustíveis. Há descrições de cilindros de propano acoplados a recipientes de líquidos inflamáveis, e há um detonador baseado em carga explosiva tubular com acionamento combinado, mecânico e elétrico, bem como o uso sistemático de bombas de tubo e outros pequenos artefatos arremessáveis, alguns preparados para aumentar o efeito de estilhaços. A mesma síntese oficial aponta ainda a grande quantidade de combustível inflamável, preparado para produzir fogo e fumaça e para atuar como reforço de ignição, compondo um arsenal pensado para matar, incendiar e atrasar socorro, não para uma explosão limpa e única. O dado decisivo é que a parte grande falhou. A fiação e o sistema de iniciação não funcionaram como previsto. E nos dispositivos de propano houve casos em que o incêndio começou, mas o cilindro não foi rompido nem ventilou o gás na forma esperada para produzir a bola de fogo planejado. Os autores tentaram provocar a detonação por tiro e por lançamento de artefatos menores. Conseguiram no máximo ignições parciais que acionaram o sistema de sprinklers e alimentaram relatos de cheiro de gás depois atribuídos ao odor residual de líquidos combustíveis queimados na cafeteria. Esse fracasso técnico deslocou o massacre do paradigma de atentado à bomba para o de execução a tiros, sem reduzir o perigo operacional para quem entrou no perímetro. Relatórios de resposta descrevem um ambiente com suspeita permanente de dispositivos em múltiplos pontos, com medo de armadilhas, acionadores por movimento e outros gatilhos, o que contribuiu para a cautela e para a lentidão de certas decisões táticas naquele dia. As armas de fogo usadas por Eric e Dylan foram adquiridas por vias que expuseram brechas previsíveis de controle e intermediação, tema explorado em investigações e debates posteriores. Em termos de tipologia, a dupla operou com carabina semiautomática e pistolas, acompanhadas de espingarda de cano longo, combinando alcance razoável, cadência suficiente para um ambiente escolar e poder de parada. Também portavam múltiplos dispositivos incendiários e explosivos improvisados, alguns lançados durante a ação, outros pré-posicionados com resultados variáveis e no conjunto inferiores ao plano. É possível enumerar modelos e calibres, mas o essencial historicamente é a escolha de um conjunto simples, letal, transportável e compatível com o ambiente de uma escola.
sem sofisticação militar, apenas a frieza de aplicar violência a alvos desarmados. O ataque começou do lado de fora, próximo às áreas de acesso e ao pátio onde primeiros disparos atingiram estudantes em circulação. Em seguida, os autores entraram no prédio, alternando os tiros, ameaças e deslocamento. A biblioteca virou o principal cenário de mortes, por concentrar vítimas em posição de vulnerabilidade, escondidas sob mesas com pouca rota de fuga e sob o terror de uma caçada deliberada. Houve momentos de interação verbal que ficaram gravados na memória coletiva e em reconstruções investigativas, com insultos, perguntas e execuções sumárias, mas nenhuma coerência ideológica elevada, apenas domínio e humilhação como espetáculo. Os autores não foram neutralizados por intervenção policial direta no interior da escola. O desfecho ocorreu por suicídio. A morte de Eric e Dylan aconteceu na biblioteca, ainda durante o evento. Ambos tiraram a própria vida com armas de fogo, em um gesto que, mais do que fuga, era parte do roteiro mental de não ser capturado, preservando o controle da narrativa até o último segundo. A cena foi documentada depois por perícia e relatórios, com detalhes macabros, que na historiografia do crime importam menos como morbidez e mais como confirmação de que não houve confronto final heróico. Nem rendição dramática, nem punição externa imediata. O Estado não os executou. Eles encerraram o ato quando a energia do ataque já se dissipava e a resposta tática começava a apertar o cerco. O registro mais sólido para o jogo Doom é que Eric tratava o jogo como referência pessoal recorrente, inclusive com vocabulário e imagens tomadas do universo de Doom. E há anotações que o caracterizam explicitamente como seu jogo preferido, com menções diretas a Hell on Earth, e há um teste Doom, como fantasia de seleção e sobrevivência. Quanto a Doom e Quake como prática concreta, a literatura de síntese sobre o caso descreve que eles conectavam computadores para jogar partidas em rede e que Harris produziu níveis para Doom, os chamados Harris Levels, associados à sua presença online sob apelidos ligados a Doom, e arquivos também de Quake. O que convém separar por higiene factual é o boato específico de que ele teria modelado a escola e um mapa de Doom para treinar. Indo para o lado da política, Bill Clinton falou sobre Columbine. Luto público imediato, apoio prático, depois pressão política por prevenção. A tese de Clinton sobre Columbine foi que isso não era só um crime local, era um alerta nacional. E a resposta precisava misturar cura comunitária, conselho, apoio e luto com prevenção estruturada, políticas e limites para reduzir acesso e risco. I want to begin by saying that Hillary and I are profoundly shocked and saddened by the tragedy today in Littleton, where two students opened fire on their classmates before apparently turning their guns on themselves. I have spoken with Governor Bill Owens and County Commission Chair Patricia Holloway and expressed my profound concern for the people of Littleton. I have spoken to Deputy Attorney General Eric Holder, and who, along with Attorney General Reno, is closely monitoring the situation. I've asked the Attorney General and the Secretary of Education to stand ready to assist local law enforcement, the schools, the families, the entire community during this time of crisis and sorrow. A crisis response team is ready now to travel to Colorado, and I strongly believe that we should do whatever we can to get enough counselors to the families and the children as quickly as possible. I know the other communities that have been through this are also ready to do whatever they can to help. I think that Patricia Holloway would not mind if I said that amidst all the turmoil and grief that she and others are experiencing, she said to me just a moment ago that perhaps now America would wake up to the dimensions of this challenge if it could happen in a place like Littleton, and we could prevent anything like this from happening again. We pray that she is right. We don't know yet all the hows or whys of this tragedy. Perhaps we may never fully understand it. St. Paul reminds us that we all see things in this life through a glass darkly, that we only partly understand what is happening. We do know that we must do more to reach out to our children and teach them to express their anger,
and to resolve their conflicts with words, not weapons. And we do know we have to do more to recognize the early warning signs that are sent before children act violently. To the families who have lost their loved ones, to the parents who have lost their beloved children, to the wounded children and their families, to the people of the community of Littleton, I can only say tonight that the prayers of the American people are with you. Thank you very much. A ideia de que os dois adolescentes integravam um grupo específico é uma das áreas mais contaminadas por mito. Falou-se muito nos primeiros dias na chamada Trench Coat Mafia, um pequeno grupo associado a casacos longos e atitude de marginalidade performática. Eric e Dylan tinham contato com esse universo de estética e provocação, e usaram casacos no dia do ataque, mas as invenções não sustentaram a tese de que o massacre foi uma ação comandada por uma organização interna extensa, ou uma seita juvenil estruturada. O que existia era uma sociabilidade adolescente com microgrupos, isolamento relativo, ressentimentos, piadas cruéis e teatralização de exclusão. Um ecossistema banal que não explica sozinho o salto para o homicídio em massa, mas ajuda a entender como fantasias de dominação podem ser alimentadas em silêncio. Na vida pessoal, ambos apresentavam perfis distintos, ainda que convergentes no ato final. Eric, filho de um militar, viveu mudanças de cidade, experiência típica de famílias ligadas às forças armadas, com adaptação social intermitente e sensação de deslocamento. Em registros próprios, alternava autoglorificação, desprezo pelos outros e linguagem de extermínio, construindo uma persona agressiva que combina com o que muitos analistas escrevem como traços de frieza e grandiosidade. Dylan, por outro lado, aparece com frequência como mais internalizante, com escrita marcada por autodepreciação, solidão e ideação suicida. Ainda que isso não o absolva de nada, ele participou ativamente, tomou decisões e disparou contra vítimas. Essa dupla, com um polo mais predatório e outro mais autoaniquilador, é uma forma útil de leitura, desde que não vire romance psicológico barato. Os relacionamentos afetivos e sociais no sentido estrito foram limitados, e para quem procura um gatilho amoroso, frustrantes. Dylan foi ao baile de formatura dias antes com uma colega, episódio real que desmonta a caricatura do inexistente social, mas não transforma sua trajetória em normalidade. Eric teve contatos e amizades, e há menções a encontros, porém nada que indique uma vida afetiva estável ou uma rede íntima capaz de funcionar como freio moral ou social. Os dois trabalhavam juntos em uma pizzaria, tinham rotina, conviviam com colegas, gravavam vídeos caseiros, escreviam, jogavam e planejavam. O que assusta em Columbine não é a presença de sinais exóticos, e sim a coexistência de hábitos cotidianos com um projeto de massacre, sem que o entorno consiga ler a gravidade a tempo. Em 1998, Eric e Dylan foram envolvidos no furto de equipamentos de um veículo e passaram por um programa judicial de desvio para jovem, com acompanhamento e exigências, e conseguiram cumpri-lo o suficiente para encerrar o caso. Paralelamente, houve denúncias anteriores de ameaças, materiais online e comportamentos que, vistos retrospectivamente, ganham o brilho enganoso da profecia. Em especial, a família Brown relatou conflitos e ameaças atribuídas a Harris, e documentos de investigação chegaram a circular sem resultar da intervenção que poderia ter interrompido o acúmulo de risco. Quanto às motivações, a explicação por bullying funciona como simplificação jornalística, útil para a manchete e péssima para a compreensão. Houve humilhações e hierarquias sociais típicas de escola, e testemunhos de experiências de exclusão. Mas reduzir o massacre à vingança de oprimidos é historicamente falso e moralmente confortável. Os registros dos autores mostram misantropia, desejo de notoriedade e fantasia de destruição em escala, com referências culturais consumidas por adolescentes de fim de século, sem que a cultura pop seja causa direta. A escola foi escolhida por ser o mundo imediato deles, e por oferecer alvo abundante, não por coerência política. A violência aqui é projeto de marca, uma assinatura criminosa destinada a ser comentada, imitada e temida. O pós-evento produziu duas histórias simultâneas, a história do crime e a história da resposta social. A polícia foi criticada por demora e por doutrinas táticas então vigentes, que priorizavam contenção e negociação em vez de entrada imediata. A partir de Columbine e de outros episódios, protocolos de resposta a atirador ativo foram revistos em várias jurisdições, com ênfase maior em intervenção rápida. Houve também disputas sobre responsabilidade de mídia, jogos eletrônicos, música e subculturas juvenis, com muita histeria moral e pouca precisão causal.
No campo jurídico e administrativo, discutiram-se negligência, acesso a armas, dever de cuidado escolar e falhas de comunicação entre família, escola e polícia. Por fim, o aspecto mais corrosivo de Columbine é seu efeito de modelo. A documentação deixada pelos autores, a fama póstuma e a repetição do nome na mídia criaram um repertório imitável, e a criminologia contemporânea passou a tratar a contaminação por notoriedade como fator de risco em ataques subsequentes. Historicamente, portanto, Columbine não é só um evento de 1999. É um ponto de inflexão na forma como sociedades modernas lidam com violência performática, com adolescentes armados e com a sedução social do horror espetacular. A leitura séria exige resistir ao folclore, separar fato de lenda e encarar o banal. Dois jovens comuns o suficiente para passar despercebidos e monstruosos o suficiente para planejar a morte como mensagem pública.